Todos bem-vindos. Uma homenagem a Ruth Cardoso nunca é uma simples homenagem. Prova disso é a presença de tantos convidados ilustres, a maioria amigos e admiradores seus, todos aqui presentes. Mais do que uma homenagem à grande dama que amanhã faria aniversário, a data de hoje marca o lançamento do Centro Ruth Cardoso, que tem como missão preservar a memória e a obra acadêmica e social da nossa querida Ruth. A obra de Ruth Cardoso é imensa e aos poucos será mais difundida do que ela com certeza imaginou e almejou. Temos muita saudade de Ruth Cardoso, mas como ela nos ensinou, temos que continuar. Essa será a nossa maneira de homenageá-la. Sejam bem-vindos ao Centro Ruth Cardoso. Com essa mulher, com essa mestra, eu tenho hoje, se não a alegria, mas o dever, a obrigação de estar aqui e de colocar um dos pedacinhos da Universidade de São Paulo, que ela tanto prezava, que ela tanto amava, que é o nosso Centro de Estudos de Empreendedorismo Social, a serviço de manter o foco que ela trouxe como principal core, como principal núcleo das possibilidades de desenvolvimento humano, que é a solidariedade, que a minha mestra Ruth Cardoso implantou nos nossos corações e nas nossas mentes. Por poder estar aqui hoje, prestando esta homenagem à doutora Ruth e à sua obra, por fazer parte deste importante marco da área social do país e por fazer parte, como presidente, desta instituição que não foge às suas responsabilidades de transformação da sociedade, o meu muito obrigado a todos, de alguma forma, fizeram e fazem parte desta nossa grande família. Muito obrigado. Eu queria realmente mostrar a alegria, a satisfação, e tenho certeza que expresso o sentimento de todos os brasileiros que moram em São Paulo, de ter aqui nesse prédio uma referência, e que essa referência para o trabalho da solidariedade possa gerar inúmeros filhos no país afora. Parabéns a todos aqueles que cultivam a obra da Ruth Cardoso. Parabéns a todos aqueles que souberem entender a importância do seu trabalho. Que realmente esse dia seja mais um marco na história da Ruth Cardoso, que mesmo apesar de ter nos deixado, continua trabalhando por todos nós, pela nação brasileira, e hoje essa ação, esse centro, é um exemplo do seu trabalho. A Ruth era uma pessoa íntegra e uma pessoa que realmente fazia o que ela dizia, que ela acreditava, ia até o fim e não tinha distinção de maneira nenhuma no cumprimento desses valores que eram os valores dela. E ela nunca poderia ter imaginado o que aconteceu depois que ela morreu. Nem nós. Quer dizer, realmente é uma coisa extraordinária que mostra que o exemplo vale e que é preciso ter valores, é preciso ter princípios. E que por mais que a sociedade pareça às vezes amortecida, não está amortecida. E se estiver, é preciso despertar. E isso a Ruth faria sempre, que acreditaria sempre, porque ela sempre teve esperança de que as coisas mudassem, que mudariam. E em nome da memória da Ruth, eu me sinto profundamente tocado quando vejo um ato simples como esse de hoje, mas que demonstra a força, né, das ideias da Ruth e o engajamento daquelas pessoas que colaboraram e que continuam colaborando, e novos colaboradores dentro desse mesmo espírito.
Foi o tipo da semente boa plantada por boas mãos, ou seja, frutificou. Hoje o Alfasol mostra que tem sustentabilidade, teve sustentabilidade. A sua sócia fundadora, a dona Ruth, passou, mas deixou essa enorme obra que hoje atende milhões de brasileiros na área da educação. O centro vem com esse objetivo de poder integrar todos os trabalhos deixados pela Ruth Cardoso, até mesmo com a Rede Sol, com todas as entidades que ela criou, e também é uma forma da gente aí abrir o acesso e disseminar as informações, os ideais, a concepção de Ruth Cardoso, podendo fomentar até outros empreendedores sociais que possam trabalhar pelo desenvolvimento social do nosso país, com a valorização do capital social e humano, que são lições que Ruth Cardoso deixa para a sociedade. Uma mulher que trabalhava em silêncio, com uma visão estratégica única, né, que se cercava de profissionais competentes. A visão que ela tinha do artesanato, que era uma forma de você vencer a utopia do desenvolvimento sustentável, era extraordinária, né? Acho que é difícil falar de Ruth Cardoso, é exemplo, é uma mulher extraordinária. Ensinar alguns conteúdos ideológicos e práticos de formas de agir e tal. Ela fez isso a vida toda, não é certo? Quando ela se viu com a possibilidade pela presidência de fazer isso de uma forma mais organizada, ela criou a Comunidade Solidária, tá certo? E foi uma coisa que realmente teve um sentido muito bacana na ótica dela de realizar uma série de princípios que ela realmente acreditava, tudo bem, e ao mesmo tempo foi uma grande saída para ela mesmo, para poder continuar fazendo o que ela sempre fez. Entende? Em vez de se relegar um papel de primeira-dama mais tradicional, etc. e tal. Entende? E ela toca isso tudo sempre com um desejo, tá certo? de estar com o próximo, de transferir para o próximo. Isso era a minha mãe, isso era a vida dela. Sem dúvida, o trabalho da Dona Ruth é um exemplo de como desenvolver e transformar esse país. E o fato de estarmos todos reunidos aqui, eu acho que era um grande sonho, que hoje se torna realidade. É a rede de cooperação, é um trabalho de troca de experiências, de solidariedade e acho que principalmente de complementaridade. Eu acho que é isso que significa o Centro Ruth Cardoso. E ela mereceu isso de todos que participaram. Uma mulher obstinada com os valores que tinha, com as ideias e os princípios que tinha, mas nunca perdeu a suavidade, nunca perdeu a elegância, nunca perdeu a feminilidade e nunca perdeu aquele traço de educação e de tratar todo mundo igual, considerar todo mundo igual. Isso é o que Ruth Cardoso deu a todos nós. E isso é a marca das suas realizações. Eu creio que esta noção básica dela de empowerment, não de apoderamento da cidadania, é o que anima como ideia inspiradora todas essas atividades, da alfabetização à valorização do artesanato. É um exemplo de cidadania, é um exemplo de como nós podemos transformar uma sociedade. O Alfasol, que no início era uma semente, hoje já está aí uma árvore frondosa, e estimulando outras organizações a irem na mesma direção. O que ela deixou como semente precisa se desenvolver. E a forma de desenvolver é transformar ideias, é transformar propostas em ação. E eu tenho certeza que é isso que ela gostaria. E eu tenho certeza que se ela estivesse aqui conosco, ela estaria nos empurrando para fazer mais e cada vez mais. Esse espírito de que uma instituição não pode trabalhar em separado, né, que a sociedade tem que se unir, as comunidades têm que se unir e as instituições têm que se unir, já vinha sido plantado por ela há muito tempo. Então é uma pena que ela não esteja aqui para ver que esse espírito de rede, de fato, agora se institui formalmente, né? Então, o que eu entendo é que esse centro ele vem, na verdade, coroar, né, esse trabalho plantado por ela e desenvolvido por todos nós ao longo desses todos os anos. O Centro Ruth Cardoso haverá de ser uma referência para o trabalho solidário, haverá de ser uma referência para o trabalho de responsabilidade social das empresas e uma referência para a ação social em geral dos governos.
A Ruth foi uma primeira-dama perfeita, né? Porque ela cumpria as funções protocolares, sociais, com maestria, em qualquer cenário, nas áreas mais, numa favela ou na corte da rainha da Inglaterra. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que deu um dinamismo à área social do governo, uma marca à área social do governo Fernando Henrique, como nunca tivemos na história. Ela abriu espaços e criou uma rede de solidariedade que está aí até hoje crescendo e se solidificando. Bom, a Ruth é uma pessoa devotada, que se devotou a vida inteira àquilo que ela acreditava. Ela acreditava na solidariedade, acreditava que era preciso agir sem preconceitos, utilizar as forças da sociedade para o país avançar. E agora esse centro é uma maneira de perpetuar essas ideias, dar continuidade a essas ideias. E a Ruth deixou um legado grande e, por sorte, ela deixou boa gente para sucedê-la, que era o ideal dela. Ela concentrar tudo, ter quem faça. E aqui nós temos quem vai fazer muito bem.